Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, prazer. Eu me chamo Isabela Teodoro, eu sou UX designer de formação. E aqui nesse canal, especificamente nessa playlist, a gente fala um pouquinho sobre design, sobre inovação, enfim, assuntos variados sobre tecnologia, né? Esse mundinho da tecnologia. Então seja muito bem-vindo e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar um like para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhar com outras pessoas que também estão interessadas na área de design, enfim, estão migrando para a área. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e do conteúdo, tá? Bora lá então. Então tá, né? Por que eu decidi fazer esse vídeo e por que, em relação a esse conteúdo, né, que eu tô trazendo aí de meta design, decolonialidade, o design para o século XXI, que é um livro e também é um curso dentro da área de UX principalmente. E basicamente eu já tinha mapeado esse tema, tá, para trazer aqui para o canal. Mas também porque eu tive aula semana passada no mestrado e era relacionada a meta design. Também tinha alguns aspectos de decolonialidade, que eles andam juntos. E aí eu pensei, vou trazer logo esse vídeo falando um pouco sobre a minha perspectiva, né, em relação ao meta design, enfim, todos esses outros assuntos, porque eu acho que vai ser bem legal. Mas vamos lá, né, tipo, o termo meta design parece um termo meio estranho, né, meio tipo, sei lá, uma moda ou alguma coisa desse tipo em relação à tecnologia. Mas na verdade não é um termo novo, é um termo que ele já existe e ele foi cunhado em 1963 pelo Andries van Onk. Não sei falar o nome desse cara, mas enfim. E ele era um designer e ele definiu o meta design como basicamente o processo de projeto de criar processos de projetos. Meio confuso, né? Mas basicamente o que ele quer falar com isso? É como que a gente cria esses processos, né? Esse framework de design para tentar resolver ou para tentar criar um projeto. Então, basicamente, é o processo de criação de processos dentro de design. Dentro de projeto de design ou projeto de uma forma geral. E assim, não necessariamente o meta design ele tá ligado só à área de design, tá? Assim como várias outras áreas dentro do design. O meta design também é um conceito, é um processo, enfim, uma definição que a gente pode usar em áreas divergentes. Então isso pode ser utilizado dentro da área de saúde, dentro da área de engenharia, sei lá, de advocacia, enfim, áreas mais artísticas, processos que a gente pode se apropriar para criar processos dentro dessas outras áreas, seja lá ela qual for. Também traz muito, assim, o meta design ele traz muito forte a questão da abstração, né? Da abstração e da complexidade. Então, assim, uma das premissas, um dos conceitos mais fortes, mais essenciais, vamos dizer assim, dentro do meta design é justamente a gente pensar através da abstração como que a gente consegue resolver problemas complexos, né? Coisas complexas. E daí que sai essa questão de criar processos que entendam, que façam sentido dentro desses problemas e desses projetos que são complexos, que não são tão fáceis de serem concretizados, tão fáceis de serem implementados. Então, assim, não dá pra gente tentar intervir dentro de um projeto, dentro de uma questão social, por exemplo, através de frameworks de design que a gente já conhece, tipo Double Diamond, ou frameworks de UX, frameworks de UI, enfim, frameworks pré-existentes que a gente já tem aí durante muitos anos, estão muito mais voltados para essa questão digital, enfim, produção de produto, produção de serviço. Então, por mais que a gente tenha alguns aspectos desses frameworks de design dentro dos frameworks do meta design, ainda assim são diferentes, né? Porque a gente tá lidando com questões diferentes, né? Principalmente com questões abstratas, né? Questões complexas. Parafraseando um pouco a minha professora e coordenadora, né? Eu tive aula com ela sobre decolonialidade, no Yelda. E ela fala assim, ao invés de a gente olhar para a área de design usando os frameworks que a gente já tem, né? Que já existem, e já são definidos, já são consolidados, enfim, utilizados praticamente todos os dias, a gente tem que entender que alguns processos precisam dar passos atrás e ter uma estruturação mais específica, uma estruturação mais meta. E é justamente aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Quando a gente fala do meta design, quando a gente usa meta design dentro de algum projeto, enfim, de uma intervenção, não dá pra gente usar frameworks pré-existentes, porque não necessariamente eles vão conseguir identificar qual que é a problemática daquele cenário, né? Daquela narrativa que a gente está lidando. Então a gente precisa de uma abordagem mais meta, uma abordagem mais abstrata, uma abordagem mais complexa, para poder entender o grau de complexidade do que a gente tá tratando, né? Daquilo que a gente tá lidando. Mas aí a gente entra em outro porém que é tipo, putz, que diabo, né? Que danado é essa abstração? Por que a gente tem que abstrair para poder usar o meta design? Assim, o meta design tá muito ligado também ao que a gente chama de wicked problems. Traduzindo em português, são basicamente os problemas complexos que a gente tem na sociedade, né? Não só na sociedade, né? Problemas complexos do indivíduo também, enfim, mas também em prol da sociedade. E aí, assim, quando a gente fala de problemas complexos,
complexos, a gente tá falando de problemas que não dá para serem resolvidos, ou então que eles não podem ser resolvidos de uma forma simples. Então, por exemplo, quando a gente fala de fome, quando a gente fala de desabamento devido à chuva, quando a gente fala de moradia digna para as pessoas, então a gente tá falando de problemas sociais que são complexos, que não dá pra gente simplesmente chegar e tipo, se eu fizer X e Y, eu resolvo todo o problema da fome do mundo, ou enfim, todo o problema da fome daqui de Recife, né? Porque eu moro em Recife. Quando a gente fala desses wicked problems, né, desses problemas complexos, não dá pra gente solucionar o problema, né? O cerne do problema, né? O macro do problema. A gente consegue analisar esse problema e através dessa análise a gente consegue fragmentar esses problemas. Então, o que é que acontece para que gere, por exemplo, a questão das enchentes aqui em Recife, quando tem chuva muito forte e que tem chuva todo ano aqui, né, no inverno. Então, quais que são os microproblemas que levam a esse macro problema que é toda vez que chove, aqui em Recife tem enchente, a gente não consegue se locomover, fica intransitável, a gente não consegue sair de casa, ou então quando sai tem muito problema de trânsito, tem muito problema de carro ficando atolado no meio da rua, muito problema de desabamento de casas, né, em ambientes que estão próximos a morros e tudo isso devido à chuva também. Então perceba que a gente tem um macro problema que é toda essa problemática causada através da chuva, que é uma questão natural, certo? Entretanto, como que a gente consegue identificar as melhorias que a gente pode fazer com base no meta design? Então, o que é que seria uma intervenção de um micro problema em relação a essas enchentes que acontecem aqui em Recife? A gente poderia, por exemplo, ter um sistema de escoamento de chuva mais eficaz, a gente poderia ter uma limpeza de canais e canaletas de forma mais regularizada. O ponto principal que é, parar de construir em cima do mangue, porque para quem não sabe, Recife inteiro, né, é mangue, e tudo que foi construído em cima do mangue. E por isso que a gente também tem muito problema, né, em questões naturais de chuva e tudo mais, aumento do nível do mar, então tudo isso influencia. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E aí o meta design, os processos que a gente cria para esses tipos de problema, eles estão ligados a todas essas questões, né, que estão ali permeando esse cenário, essa narrativa que a gente está tentando resolver, ou que a gente só está tentando entender também. E aí, assim, todas essas intervenções, elas são deliberadas, são pensadas, fragmentadas, para que a gente consiga entender da onde que vem essas problemáticas, né? Da onde que a gente pode partir para tentar intervir em alguma problemática, porque isso também é outra questão que a gente fala dentro do meta design. No meta design a gente não soluciona, a gente intervém, porque não tem como solucionar, né? A gente está intervindo em uma parte do problema, né, em uma causa de um problema macro, mas a gente não está solucionando o problema de fato, né? A gente está intervindo sobre o problema. E aí, assim, além do Andrés Van Hoek, tem outras pessoas também que eu acho interessante de trazer aqui, que, por exemplo, quando a gente está falando sobre meta design, problemas complexos, wicked problems, enfim, tem algumas literaturas que eu acho bem interessantes, foram algumas literaturas que eu vi na graduação também, outras agora no mestrado. 2 livros que eu acho que são super interessantes para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão de complexidade e abstração. São livros de cabeceira, tá? Para quem está na graduação de design. Willem Flusser, ele fala um pouco sobre o mundo codificado, né? O livro é O Mundo Codificado. E ele fala bastante sobre essa questão de complexidade, só que a gente tem uma visão um pouco mais eurocentrada, né? Então, assim, são perspectivas diferentes e não necessariamente abordam, por exemplo, os problemas complexos que a gente tem aqui no Brasil, né? Na América Latina, enfim, em países que estão fora desse eixo Estados Unidos, Europa. Mas aqui no Brasil a gente tem um livro de cabeceira para graduação, que é o livro Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso. Esse livro é incrível, fala muito sobre essa questão da abstração e também da complexidade dentro do design, e principalmente de uma perspectiva de design latino-americano, né? A gente está falando de como que a gente faz design no Brasil e como que a gente deveria fazer design no Brasil, né? Esse livro ele fala bastante sobre como que a gente aqui no Brasil importou muitas características, muitas técnicas, muitas métricas de design que são baseadas em métricas eurocentradas, né? Então, literalmente um design que vem da Europa, mas que não dá pra gente utilizar disso no dia a dia porque a gente tem problemas, a gente tem vivências, perspectivas que são completamente diferentes, né, desses países. Então, assim, nesse livro ele trata bastante sobre isso e como que a gente deveria mudar, né, como que a gente deveria estudar, deveria ensinar, deveria fazer design no Brasil. Então, assim, é um livro bem legal. Eu acho que ele ajuda pra caramba você entender
essa questão de complexidade, como que a gente aborda a complexidade dentro de design, tá? Livro de cabeceira, não tem outra. Outro também que a gente tem, que inclusive foi o meu professor, né, na semana passada na aula, que é o Caio Valsão, e ele também traz muita voz pro meta design, tá? Ele tem uma base bem forte em cima do Andres Van Holp, então assim, ele fala bastante sobre essa questão de construção de frameworks em design, né, através do meta design, como que a gente pode usar também esses frameworks em problemas complexos, né, como que a gente utiliza o framework para tentar entender e tentar identificar possíveis intervenções dentro desses problemas complexos. E assim, até aqui tudo bem, tudo bom, massa, entendi um pouco o que é meta design, mas o que é que isso tem a ver com design para o século XXI? É o livro e também o curso aí do Don Norman, que já está, acho que há um bom tempo, disponibilizado aí na plataforma do NNS Group. E que, assim, né, tecnicamente tem um peso aí, porque é um nome que, se você é designer, se você está tentando entrar na área de design, né, você tem que saber, porque foi uma pessoa que cunhou muitos conceitos dentro da área de design, principalmente na área de UX, psicologia cognitiva e tudo mais. Só que aí, quando eu parei para analisar, enfim, ir atrás do curso, né? Quando surgiu o curso, eu fiquei bem interessada. Fui procurar e tudo mais, só que eu vi que era bem caro, porque em dólar, né? E acabei deixando pra lá. Até que eu tive uma roda de conversa, né, com outros designers na empresa que eu trabalho. E eu percebi que, putz, talvez esse curso não seja tão inovador, vamos dizer assim. Talvez não seja uma reflexão tão nova assim. Quando eu tava nessa roda de conversa, que a gente começou a conversar e a pessoa tava explicando sobre o curso, porque ela tinha feito o curso e quais que foram as impressões dela sobre o curso, sobre o livro também, eu fiquei um pouco... ok. Porque assim, até então, na sinopse do curso, na sinopse do livro, eles vendem uma coisa muito extraordinária, né? Só que, basicamente, o cerne, né, a premissa do curso, a premissa do livro, ela tá literalmente ligada a meta design. E como que, na perspectiva do Don Norman, né, como que a gente, enquanto designer, deveria lidar com esses problemas complexos. E aí, quando você para analisar isso, basicamente, eles estão falando da mesma coisa que a gente começou a falar nesse vídeo, que é decolonialidade e meta design. E como que a gente usa o meta design, frameworks de meta design, para tentar resolver esses problemas complexos que são problemas do século XXI. Então, assim, pra mim não faz tanto sentido, né, você fazer esse curso, né? Ler o livro eu acho que faz sentido, certo? Porque, enfim, todo conhecimento é válido. Mas, assim, pra mim não faz tanto sentido você fazer esse curso achando que ele é o curso que vai mudar a sua visão sobre design e uma visão decolonial, porque existem outras literaturas, outras pessoas que já vêm falando sobre isso há muito tempo. E assim, quando a gente fala do Norman, tudo bem, ele é uma pessoa muito fluente dentro de design, é uma pessoa que cunhou muitos conceitos, é uma pessoa que ajudou muito, que trouxe muitas coisas positivas para a área de UX, principalmente, né, para a questão de experiência, de entender questões cognitivas do usuário, enfim, psicologia. Então, assim, de fato é uma pessoa muito importante. Só que quando a gente fala dessa questão da decolonialidade, do meta-design, de problemas complexos, você está lidando com uma visão 100% eurocentrada, branca, e, enfim, sabe, patriarcal. Então, até onde faz sentido ouvir dessas pessoas e não ouvir de pessoas que de fato estão fazendo projetos e estão fazendo design voltado para comunidades, enfim, é um design de fato decolonial. Então, assim, isso foi uma coisa que me pegou muito e eu fiquei tipo, putz, e aí? Pra onde que a gente vai com isso, sabe? Dito isso, eu gosto muito de dois exemplos, que foram dois exemplos que eu vi bastante ao longo da graduação, que a minha professora trouxe, né? Tanto nas aulas que eu tive de meta design e decolonialidade, quanto também de design anthropology, tá? Que basicamente é uma área do design que ela tá ali pesquisando, principalmente questões, aspectos humanos, certo? De humanos para humanos, um design centrado em humanos, tá? Que são a Elizabeth Tunstall e Alice Ogbu, né? Duas divas, duas queridaças do design. E assim, a Elizabeth, ela é uma design antropologia, ela é pesquisadora, líder acadêmica, escritora e educadora. E também é reitora da faculdade de design da OCAD em Toronto, tá? No Canadá. E, além de tudo isso, né, de toda essa potência que essa mulher é, a primeira mulher negra a falar sobre design, principalmente sobre design decolonial em uma faculdade. Então assim, tá bom pra você, minha filha? Tem aí um ponto, né, mais assertivo do que, por exemplo, a gente escutar sobre decolonialidade do Don Norman, tá? Mas tudo bem, seguindo. E tudo isso, né, que ela já fez conhecimento para design, né, enquanto educadora, ela também foi uma das primeiras ali a começar a falar sobre design decolonial. E por que a gente deveria estar falando sobre isso, por que a gente tem que pensar mais sobre isso, né? Principalmente quando a gente
tá querendo ser designer, porque por mais que, beleza, design é massa, fala de inovação, a gente fala de tecnologia, a gente faz coisas bonitas, a gente faz coisas legais, coisas interessantes, coisas para o usuário, pipipi, popopó. Mas assim, se você é um designer que só pensa em produto, que só pensa em serviço, que só pensa em criar coisas, que tipo de design você tá querendo ser? Design também é política, né? E fazer design também é um ato político. Então assim, é primordial, se você quer ser designer, se você é um designer, você entender que o que eu tô fazendo pode e vai mudar a vida das pessoas. E essa mudança pode ser significativa, pode ser uma mudança muito boa, pode agregar muito, né, para aquela comunidade, aquele grupo de pessoas, enfim, para uma pessoa, um indivíduo. Mas você também tem que ter em mente que você pode estar criando uma coisa péssima. Então, assim, acho que um dos maiores exemplos disso é a obsolescência programada. A gente tá falando de designers que criaram produtos que basicamente hoje viram lixo daqui a 2 anos de uso. Então, assim, que tipo de design a gente quer ser, né? Que tipo de mensagem a gente quer passar, que tipo de coisas a gente quer construir. Então isso é muito importante, né? A gente precisa falar sobre essas coisas. E aí, além disso, a gente também tem a Liz. A Liz, ela é uma designer e ativista. Ela atua prioritariamente em questões de justiça racial e espacial, e o trabalho dela é voltado para a colaboração com comunidades, aproveitamento do design para abordar essas questões, né, da comunidade, principalmente pessoas imigrantes, e como que ela consegue catalisar essa cura comunitária, né, promover ambientes, né, que possam ali prosperar, né, a vida daquelas pessoas ali, o emprego daquelas pessoas ali. Então assim, dá a possibilidade de esses imigrantes, essas pessoas imigrantes, né, viverem de forma digna, né, onde elas estão vivendo, e terem a possibilidade de viverem dessa forma. São duas designers que vale assim absurdamente, tá, acompanhar o trabalho delas, ou pelo menos dar uma lida no que elas já fizeram. A Alice, principalmente, ela tem uns projetos, uns trabalhos muito massa. Principalmente esses trabalhos são mais voltados para a comunidade. Então assim, ela é crânio demais, é muito interessante, tipo, a pesquisa e o levantamento de informações e como que ela, né, através desses frameworks de design, conseguiu pegar esses fragmentos e intervir sobre eles, né, para que pudesse ajudar as comunidades. Então assim, são pessoas que, putz, a gente deveria estar falando mais sobre essas pessoas, a gente deveria estar falando mais sobre o que essas pessoas estão fazendo, porque de fato estão impactando, né, pessoas, vidas, comunidades. E eu acho que o trabalho de design também está muito ligado a isso. Depois de tudo isso, de todo esse falatório de decolonialidade, sobre meta-design, sobre design para o século XXI, que é o resumo, né, que eu acho que seria interessante trazer aqui. É basicamente que, assim, vamos começar a pensar mais sobre decolonialidade, vamos começar a pensar mais em, tipo, como que eu, Isabela, que sou uma designer brasileira, nordestina, como que eu faço design, por que eu faço o meu design do jeito que eu faço, pra quem que eu faço isso, sabe? Tipo, da onde que são essas referências, do que essas referências impactam no que eu tô criando, no que eu tô falando, né? Então, assim, eu acho que é super importante a gente pensar e a gente viver de uma perspectiva de onde a gente vem, né? Nós somos latino-americanos, somos brasileiros, enfim. Então, acho que tudo isso precisa impactar a forma como a gente faz design, principalmente como que a gente quer que esse design seja visto, né, daqui pra frente. A gente precisa parar de querer só consumir, né, esses produtos, essas personas, essas referências literárias que são de vivências e, enfim, perspectivas eurocentradas e brancas também, e começar a também pensar numa perspectiva mais de, putz, o que é que a galera que tá aqui perto de mim tá fazendo, né? Como que essa galera tá fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso? Acho que isso é super importante e fica aí, né, questionamentos pra gente parar com essa questão de vira-latice, de achar que Brasil, que design no Brasil não vale a pena, que design no Brasil não é interessante, que design no Brasil não é tão bom design na Europa, porque sim, a gente tem uma capacidade incrível, uma criatividade incrível, designers brasileiros conseguem fazer projetos incríveis, tá? Acho que a gente precisa valorizar um pouco mais a nossa área. E, enfim, é isso. O que é que vocês acharam disso tudo? Eu acho que foi uma enxurrada de informação em pouco tempo, né? Mas obrigada por assistir até aqui, tá? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar um joinha pra ajudar o canal a crescer. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre algumas coisas de design também, inovação, tecnologia, algumas dicas literárias, algumas dicas de vivência também trabalhando como designer na área, que eu já atuo aí há 5, 6 anos, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Se você conhece alguém que tá migrando pra área, se você gosta de design, enfim, compartilha com seus amigos também. Vamos ajudar o canal a crescer um pouquinho aí, tá? Um beijo muito grande pra vocês, obrigada por assistir até aqui de novo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tonight, one night turns into tonight.